Travar pode? Beleza. Então, meus irmãos, como eu estava falando, nós estamos na nossa segunda aula da última disciplina. No final da aula, eu quero passar umas orientações para os irmãos, até comentei aqui no início, para que possamos aí concluir com toda a tranquilidade, paz, esse nosso curso Magistério Missionário. Tivemos esse contratempo, que foi a queda do portal que nos atrasou, perdemos alguns conteúdos ali, mas conseguimos recuperar, né, o tempo perdido, por assim dizer, e graças a Deus que estamos aqui na nossa aula, tá bom? O tema norteador é evangelismo. Nós começamos o nosso curso falando de missão 1517, que é a reforma, e estamos terminando com um tema que é sobre evangelismo reformado, principalmente destacando a nossa nação, né, a nação brasileira. Nós iniciamos falando da Igreja Congregacional Presbiteriana do Brasil, na nossa primeira aula, esse princípio reformador que chegou aqui em nossa nação, antes mesmo, né, com a chegada dos huguenotes, com o primeiro culto que foi realizado aqui. Enfim, então nós iremos fazer uma oração nesse momento e partir para a nossa aula. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para crescer no conhecimento da tua palavra, da história da tua igreja e também no presente, Senhor, agora, nesse momento, ser instruídos pela tua palavra e trabalhar, Senhor, trabalhar com o coração aberto, com o coração vocacionado, cheio do Espírito Santo, para evangelizar a nossa nação, evangelizar as nações com a teologia da glória de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. É o seguinte. Nós temos um texto aqui em Marcos, capítulo 16, versículo... Vou começar pelo versículo 14, tá? Que diz assim... Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos aqui, depois a gente continua no versículo 17 e 18. Se tem uma coisa, irmãos, que precisa sempre nós, né, servos de Jesus Cristo, está avaliando diariamente a nossa fé. A incredulidade, se tem alguma coisa que possa desagradar o coração de Deus, é a incredulidade, principalmente de pessoas que já tiveram uma experiência próxima com o Senhor, experiência de vida, e aí em certos momentos demonstra incredulidade. Temos um problema muito grande com a palavra incredulidade, né? Porque é ensinado também um certo positivismo de fé, aquela questão muito usada na Seishonoye, né? De você sempre pensar positivo, proclamar palavras positivas. Isso aí também tem a ver com outras fés, outra fé, né? Outras crendices e tal. Só que a incredulidade que Jesus ele fica aí, podemos dizer, chateado, que entristece o Espírito Santo, é a incredulidade concernente à obra de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, ao servir ao Senhor. Se a gente for fazer algum levantamento aqui, vai ser tudo baseado no reino de Deus. Posso dizer que os operários do reino de Deus, eles não podem ser incrédulos, porque não há uma ligação com incrédulos e o reino de Deus, no sentido de
como um servo de Deus, alguém que quer servir o reino, pode ser incrédulo. Se ele não pode fazer algo no reino se não for pela fé. A combustão, a energia atômica do crente é a fé. Então, sem fé, ele não pode servir o Senhor, ele não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O escritor aos Hebreus já deixou bem claro. E ele também disse, se eu não me engano, em Hebreus 8, aquele que retroceder, né? O Senhor falando, aquele que retroceder, aquele que dá um passo para trás na fé, o Senhor não vai se alegrar nele. E você vê nos episódios da Bíblia, que Jesus, por exemplo, acordando no meio daquela tempestade, ele diz, olha, por que vocês têm pouca fé e tal? É engraçado, né? Engraçado no bom sentido, tá? Interessante porque Jesus, ele quer a fé dos irmãos, dos seus discípulos. Ele deu a fé e essa fé vai ser estimulada e ela vai alavancar, por assim dizer, o crente. Você vê o novo Pedro após o revestimento com Pentecoste, você vê os novos discípulos cheios de fé e tal. E é incrível o que o poder da fé pode fazer com um servo de Deus, uma serva do Senhor, para o serviço, tá? Do reino. Nós estamos falando de serviço ao reino. Então, Jesus ele disse assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Primeira coisa, está no imperativo aqui, né? Ide. Não tem como você negociar o ide. E não tem como você colocar barreiras, conjecturas, algum empecilho, tentar barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, tem como eu não ir? Tem como eu ficar no meu aconchego espiritual? Eu não quero ter problema com ninguém, deixa eu quietinho aqui. O mundo que se exploda. Tem como, Senhor? Não tem, você tem que ir. O crente ele tem que ir. E essa ordem é para toda a igreja, não é específica para missionários separados, ungidos ou consagrados, não sei aí o termo. É para toda a igreja. Ide, por todo mundo. Ide. É interessante também notar que no ide não existe limites, tá? Aí o limite eu posso separar aqui. Limite de, primeiro, limite geográfico. Você não está limitado geograficamente a ir pregar o evangelho. O Senhor, ele não fez nenhuma acepção de nações, nem de reinos ali. Tá? Muitos reinos já não existem mais, mas ele foi bem específico. Ide por todo mundo, ou seja, aquele mundo da época, aquelas nações da época e as nações do futuro, as nossas nações hoje. Né? Então serve para nós hoje, todas as nações, sejam elas fechadas ao evangelho ou não. Sejam elas comunistas, democráticas, sejam elas monarquias, sejam ilhas. Se tiver uma aglomeração de pessoas ou povos lá na Antártida, lá também nós temos que ir. Então, a missão é essa aí por todo mundo. Você está livre para ir por todas as nações pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Parabéns, hein? Passa agora a sua reserva aí, talvez com um pouquinho de dificuldade por causa da pandemia, escolha uma nação e, ó, prossiga. Depois você me fala para onde você está indo, tá? Mas, tirando aqui a brincadeira, não há limite geográfico. E também não há acepção de pessoas, a toda criatura, todo homem, todas as pessoas. Até aquele que não realmente não tem salvação, né? Aquele o perdido mesmo, apesar que a gente não pode julgar a pessoa, né? Se ela é perdida ou não. E nós não sabemos quem é salvo ou quem não é. Nós pregamos o evangelho. Depois eu vou falar de evidências aqui também, que não é um ato concreto, né? Mas você vai pregar o evangelho a todos. Aí nós temos uma sociedade hoje mundial bem diversificada. Eu falo de etnias, de raça, né, de povos, e pior, né, a questão da ideologia, vários tipos de ideologia. Então o crente ele tem que pregar para todos. Olha, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador.
e bababá e tal, e pregar o evangelho. Se a pessoa não crê, olha, paciência, eu vou seguir adiante, ordem de Jesus. Sacode o pó e avance aí, vai para a próxima. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Agora, o complemento aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Então, antes de chegar no evangelho, pregai, pregai, o ato de anunciar, né? De proclamar a salvação, a história de Jesus Cristo, a história da sua igreja, a história de Deus e seu povo. E como eu vou fazer isso? Aí tem, graças a Deus, nós vivemos num momento muito oportuno para a pregação do evangelho. Eu tenho certeza que Calvino, ele seria Calvino, apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo, né? Agora imagine, você acha que Calvino ele ficaria feliz em ter um computador com Word ali? Se Calvino, meu irmão, com uma caneta à base da pena, né? Aquelas canetas antigas, ele escreveu o que escreveu. Né? Já existia gráfica, na verdade, mas não existiam máquinas de escrever. Ele escreveu daquela forma, aquele apanhado de escritos. Imagina aquele homem com um computador Windows 10 com um Word para poder fazer o seu trabalho ali de digitar. Né? Imagina o apóstolo Paulo poder enviar suas cartas via e-mail aí para todas as comunidades em todas as partes do mundo. Então nós temos a facilidade de poder pregar de uma forma muito abrangente e variada. Nós podemos pregar corpo a corpo, né? Podemos, já vou ler aqui o que o Ricardo escreveu, depois eu vou ler aqui. Imagina a gente pregando corpo a corpo, como que é o mais costumeiro da igreja, evangelismo massivo, aquele de contato, você pregando ao ar livre, você pregando na igreja, que também a igreja é um local de evangelismo, você pregando através das artes, seria a música, né? Uma dramatização, você pregando através, conforme hoje é a nossa geração high-tech, a questão das multimídias, aplicativos de conversa, redes sociais, comunidades e tantas outras coisas. Então você pode usar todos os mecanismos de comunicação, né? Tudo o que parla, o que fala, tudo o que transmite uma mensagem você pode usar para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Também é ilimitado isso. Deus não proibiu o uso dessas ferramentas midiáticas ou das redes sociais, né? Nós podemos usar ela para proclamar o evangelho. O que o Ricardo escreveu aí, meu santo de Deus? Eu fui ler aqui e fugiu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mensagens. Imagina o tamanho do barulho que esses homens iriam fazer hoje em dia. Exatamente. Ia ser algo muito forte, né? Mas quis o Senhor que eles nascessem naquele tempo ali e deixassem nós para esse tempo. Eu só fico assim um pouco chateado porque eu ainda não escrevo tanto, eu gostaria de escrever mais. E quando veio a ideia, né, de colocar a questão da resenha crítica nos nossos conteúdos da FATEG, o objetivo era incentivar os irmãos a serem escritores também. Porque nós precisamos escrever e não pode parar. A igreja é como se fosse uma metralhadora daquela do Rambo, sabe? Daquele filme, aquelas metralhadoras assim bem pesadas mesmo, que ele fica tirando ali, chega até a balançar os músculos, ali parece que não acaba a bala. A igreja ela avança e as portas do inferno não conseguem suportá-la, né? A igreja avança, ela nunca retrocede. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja sempre está avançando, ou seja, ela sempre está atacando o reino das trevas. Não o contrário, né? É claro que ela sofre ataques também, né? Mas ela sempre está na posição de atacar, de avançar, de conquistar territórios. Quem sempre está perdendo território é Satanás. Mas aí a gente vê, em decorrer de alguns picos da história, o diabo tendo algum sucesso em alguns locais, né, com a questão do esfriamento espiritual, questão da igreja, como foi compartilhado
no nosso grupo, eu não sei qual grupo que foi aí, mas tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes falando que ele foi na Europa e viu as igrejas fechadas, se tornaram os edifícios, né, que a igreja usa, se transformando pubs, que são os bares lá, enfim. Mas a igreja ela sempre vai vencer. E outra coisa, ela não está limitada a anunciar o evangelho e usar todas as ferramentas necessárias em Cristo para poder evangelizar. Agora entra a parte aqui interessante, que é o evangelho. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa que é a chave da nossa disciplina. O que é o evangelho? Por que nós falamos, às vezes, mais de fé reformada e ficamos repetindo isso, né? Para que as pessoas entendam que nada mais é do que a teologia da glória de Deus, ou seja, a parte mais próxima do evangelho de Jesus Cristo. O que se tem de teologia hoje é a teologia reformada. Então, pregar o evangelho é pregar a sã doutrina, é pregar o verdadeiro evangelho, o genuíno puro, sem achismo, sem... E vou abrir para vocês participarem, mas o que é interessante é que tem um monte de pessoas que estão pregando o evangelho aí por interesse pessoal e tal, abrindo igrejas de qualquer forma e sempre que aquele interesse pessoal e tal. Mas eu pergunto a vocês, Deus ele também ele tem operado no meio desse povo através desse trabalho para alcançar vidas ou vocês acham que não? Que jamais Deus usaria esse povo aí? Eu não quero citar nome que é antiético, mas vocês sabem de quem eu estou falando. O que vocês acham? Porque se fosse só pelos reformados, a gente estaria, como posso dizer, terrivelmente condenados na mão do Senhor no quesito de trabalho, né? Porque o reformado ele tem um problema gritante aí com o evangelismo, preconceito. Mas o que vocês acham, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Olha, eu creio que Deus pode sim usar até pessoas que a gente às vezes tem desprezo, né? Que pregam É, heresias, mas Deus, eu acredito que Deus possa, na sua infinita sabedoria, usar. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu, que, né, se entregou aos pés do Senhor ali, ouvindo uma música da Rita Lee, Ovelha Negra da Rita Lee. Ali ela teve uma experiência. É claro que a gente sabe que muitas vezes o processo já se iniciou e naquele momento é que ela foi ali alcançada, que ela, né, se entregou, mas eu creio que Deus possa usar sim em várias situações, né, para alcançar. Mas acredito que quando a pessoa tem realmente uma conversão genuína, ela não permanece nesses locais, né? Muitas vezes ela é alcançada, ela recebe a palavra ali. Eu também já vi vários testemunhos nesse sentido. E às vezes ela, com o tempo, começa a identificar que aquilo não tá correto, né? E procura um local, uma igreja sadia, né? exato. Então é uma pergunta assim, até meio estranha que eu fiz, mas é óbvio que Deus ele pode usar o que ele quiser, né, para pregar o evangelho e atrair a quem ele quer. A questão é, eu já vi também pessoas que vieram de igrejas aí cavernosas e hoje são servos do Senhor, tementes a Deus, mas né, não permaneceram lá, não ficaram lá. Ah, Flavão, vou até citar um exemplo, você e o Alisson vão rir. Mas o Iago Martins, ele se converteu numa igreja neopentecostal. O Alisson até... não tem jeito, né, Alisson? Ele tem que falar do mestre, né, cara? Não, mas eu tô falando que porque É um carinho, né, cara? eu já ouvi o testemunho dele se converteu na igreja neopentecostal, cara. Eu sei que você conhece a biografia dele toda, mas não, legal, né? É interessante, é interessante essa fala de Ricardo, não só pelo Iago Martins, mas para dentro do tema que está falando, né? Você vê que Deus, como Deus age na vida de todas as pessoas, né? Coloca, né, meios que a gente nunca imagina, porque a gente quando olha às vezes certa situação, a gente acha de só, essa igreja aqui não converte ninguém. E às vezes ali é apenas o estalo, né, para que o cara seja direcionado para realmente aprender. Eu nasci na igreja presbiteriana, né? Então, tipo, quando eu fui para
fui morar em Petrópolis antes de ir morar em Portugal. Eu fui morar com os parentes meus lá, porque eu fiquei órfão. E eu acabei conhecendo a igreja pentecostal lá, né? Por causa que a igreja presbiteriana era um pouco longe, mas sem ter nenhum compromisso. Até apesar que era uma igreja muito séria, centrada, o pastor ele era um oficial da Marinha, então muito inteligente, não deixava levar para aquelas meninices que a gente... Se você não tivesse a placa da igreja lá, você nem saberia que ela era. Mas quando eu fui para Portugal, que eu vi muito movimento estranho lá, muito de ver. E uma certa vez eu estava numa cidade, Miranda do Douro, que é na divisa com a Espanha, mas o lugar já é longe, né? É considerado o fim do mundo. Eu estava numa região rural ali, de Miranda do Douro, e eu passeando assim pelo vilarejo, eu falei, meu Deus, que ferramenta seria boa para a gente alcançar essas pessoas? Pensando assim, né? Aí veio um estalo, pô, a rádio, cara, todo mundo escuta rádio, todo mundo ouvindo rádio. Falei, nossa, não tem um programa que possa pregar o evangelho, né? A nossa fé. E eu comecei a orar a Deus, assim, piamente, para que houvesse uma oportunidade de alcançarmos as rádios em Portugal. E foi um trabalho bem interessante. Depois eu fui para o Instituto Bíblico e conheci através de ia ter um encontro lá em Portugal com um pastor muito conhecido aqui no Brasil, João Henrique Palharim. Ele tem várias rádios, né, aqui no Brasil. E no final eu fui lá, participei, porque fazia parte da Aliança Evangélica Portuguesa, participei desse encontro. No final conversei com ele e tal, e ele falou, o meu último nome é Júnior, né? Eu não era muito conhecido como Clóvis lá. Ô, Júnior, me ajude a conseguir umas rádios aqui em Portugal, que eu quero colocar uns programas aqui. Rapaz, e se você, na época, o pastor João Ribe Palharim, ele pegava um evangelho muito simples, né? Apesar que ele é neopentecostal, a igreja dele é dessa linha, mas pelo menos a rádio não tinha nada de alguma forma escandalosa, não. Era uma coisa muito simples, muito próximo do evangelho. E até o irmão Jorge falou que gosta muito das ilustrações dele. Então, eu vi aquele material, já tinha conhecido quando eu morava em Petrópolis, por isso que quando ele foi em Portugal eu quis ouvir ele, porque também gostava das ilustrações dele, né? E eu falei, não, vou ajudar. E aí nós conseguimos colocar a rádio na Ilha da Madeira, em Lisboa. Hoje ele tem um canal lá de rádio que pega o país inteiro. Então, olha, conseguimos. Em Maputo, Moçambique, em Cabo Verde. Então, não é reformado, meu irmão, não é, cara. Mas as ilustrações estão falando de Jesus Cristo, não está falando de idolatria ali, e é o primeiro passo, né? Porque uma coisa é certa, o pessoal de igrejas mais simples, eles têm uma facilidade muito grande de alcançar pessoas simples. E geralmente a nossa teologia ela ficou muito elitizada. Eu sempre também falo isso aí. E a teologia reformada ficou muito elitizada no Brasil, e termos que a galera pregava aí, que era quase impossível de entender. E graças a Deus que surgiu o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, equilibrado, e o Augusto Nicodemos. Nós temos aí um pregador e um professor que eu tenho certeza que o Senhor levantou no nosso país para mostrar que a fé reformada é compreensível. Os irmãos me entendem? Então, é isso que a gente tem que pensar aqui como calvinistas ou como reformadores desse tempo, que é possível alcançar o Brasil através da fé reformada, mas com a fé reformada compreensível, porque é esse o evangelho, é a glória de Deus, não é o evangelho mistigado, né? Nós não podemos discipular as pessoas a procurar Jesus apenas nas suas aflições, mas explicar o plano de salvação, explicar do mundo por vir, explicar. Isso é parte do discipulado que é falado mais logo aqui abaixo. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Que eu já vou descer para essa parte aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir aqui. Ó. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Entra a questão aqui dos sacramentos, né? Principalmente do batismo. O batismo, gente, eu estou falando isso aí porque nós temos um grande problema também na questão da fé reformada. Nós temos um grupo extremista, temos um grupo moderado e temos um grupo liberal e temos o grupo da FATEG. Rapaz, mas que maldade isso aí, né? Corta isso aí depois, viu, Ars? Brincadeira. Tem o grupo tranquilo, o grupo, né, que ama Jesus Cristo mesmo de coração e a fé, e ama essa fé reformada que fala da glória de Deus. Isso é uma maravilha. Mas, por exemplo, quando eu falo para uma pessoa a respeito do batismo, eu sempre, dos meus discipulados, eu sempre falei, olha, o batismo, ele é uma evidência de salvação, tá? Ele não te salva. O batismo não salva ninguém. Mas ele tá, se você crê no evangelho e você quer ser batizado, isso é uma evidência de salvação. E isso vai acontecer na sua vida que, no decorrer, essas evidências se mostrarão ainda mais claras e você vai ter, até você ter certeza absoluta que você é um eleito, que você é um salvo. Mas não pense que o batismo em si ele vai te salvar, tá? Aí entra a questão, né? Aquela briga. Que tipo de batismo nós temos que ministrar? Batismo por imersão? Ah, foi por imersão. Oh, foi por efusão? Ah, foi por efusão. Por aspersão e tal. Infelizmente nós temos alguma discordância aí no meio reformado. Mas uma coisa que a gente poderia passar pular essa parte, né? Virar essa página, porque olha, se é água, meu amigo, a água é o simbolismo do Espírito Santo do lavar regenerador, tem que ter água, não é Coca-Cola, não é chamate, não pode ser no mar de água salgada, pode ser no rio, pode ser na piscina, pode ser. Aí porque eu sou crente nasci, como eu falei, na igreja presbiteriana, então conheci o batismo por efusão e aspersão. Eu sempre ministrei o batismo por efusão e nunca por aspersão, né? Agora, se o camarada fala que quer batizar no rio, tem um rio aqui, ó, Rio Paraná, eu estou a 100 metros dele. Você acha que eu vou negar de descer com ele lá no rio e batizar ele? Se ele falar, eu quero ir na piscina lá do meu rancho. Rapaz, se depois tiver uma comemoração aí, um churrasquinho, aí pode ter certeza que a gente vai te batizar na piscina. Pô, rapaz, se a fé, né, a da pessoa seja por rio, por piscina, efusão, o importante é que ela seja batizada. E nós temos que, infelizmente, tratar isso dentro da FATEG, até a disciplina de especialização, ela fala mais claramente a respeito do batismo, do discipulado bíblico reformado. Né? Eu falo ali de uma forma mais categórica a respeito disso. Não podemos perder tempo com isso. Essas coisas. Agora, há coisas que são inegociáveis dentro da fé reformada. E eu vou ver se vocês conseguem levantar algumas aí. Eu enumerei algumas, tá? Eu vou falar primeiro e depois vocês, se tiver alguma em mente, pode trazer. A primeira coisa, que é inegociável na fé reformada. Se você vai evangelizar, ensinar, discipular pela rádio, pelo Facebook, seja onde for pessoalmente, você não pode abrir mão de que, primeiro, a salvação é uma dádiva de Deus, ou seja, é um dom de Deus. A salvação não provém do homem. É a primeira que eu enumerei. Alguém tem alguma aí? Salvação, só Deus salva. Só Deus salva. Deus que manifesta a salvação. Oi? Ricardo? O homem sozinho não consegue fazer nada em prol da sua salvação. Está dentro do primeiro aí. A salvação só vem de Deus. Deus que manifesta a salvação. Por intermédio de Cristo.
suficientemente, né? Cristo. Bem colocado. Clavão, só fazer um comentário. Você falou que está dentro do primeiro ponto, mas você está colocando dentro da visão reformada, né? Porque outras visões vão colocar que a salvação vem de Deus, mas que tem uma participação do homem, né? Aqui é nosso visão reformada. Visão reformada. Eu estou falando de coisas que estão inegociáveis, né? Distintivas. Eu posso pregar, eu posso batizar por efusão, aspersão ou imersão. Isso não vai diferenciar nada para o crente. Ele não vai deixar de ser salvo se ele for batizado por... Apesar que algumas pessoas acreditam que se ele for batizado por efusão, ele não vai ser salvo, né? Mas, biblicamente, não tem respaldo nenhum isso aí. Então, todos os reformadores batizaram por efusão, mas se tivesse aí, eu tenho certeza, posteriormente no Rio, onde for, ainda mais num lugar que era tão frio como a Europa, né? Se fosse para batizar no mar, onde fosse, eles batizariam também. Eu tenho por mim que sim. Agora, isso pode ser negociável, igual eu falei, o cara quer ser batizado no batistério, onde for, no rio, no mar, batiza ele, tem água, o elemento é a água. Da mesma forma que o alimento da ceia é o pão e o cálice, né, que nós substituímos o vinho pelo suco de uva, que estão ali simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, como sabemos. Mas é inegociável que venhamos ensinar que a salvação ela é um dom de Deus, vem de Deus, não provém do homem. A fé, né? O homem precisa ter fé para ser salvo. A fé é um dom de Deus. A salvação ela é um marco de Deus, não é alcançado pela fé, porque Deus já elegeu. A fé ela vai só testificar essa salvação. Isso na nossa fé reformada. O irmão Jota, ele disse a respeito de Cristo, o único intermediário entre Deus e o homem, né? Então é o que nos religou ao Senhor. Então é outra coisa também. Não é o pastor, né? Tiraram os reformados, bateram na questão do Papa, que o Papa era mais à frente, né? Depois de alguns concílios foi colocado como esse intermediário, porque até então era Maria, para você chegar até Deus, passava por Maria, que era mais amena, né, para receber suas orações, suas petições, suas súplicas. Depois agora entrou o Papa no lugar de Maria. Mas é Cristo. E os pastores hoje têm colocado eles que levam a pessoa até Deus, é eles que executam a salvação, porque se você sair dali você está perdido, aquela coisa toda. Então, só Cristo, só os Cristos, não tem como abrir mão disso, né? É só Jesus Cristo que tem esse poder de religar o homem a Deus. Tem mais algum aí que vocês queiram falar? Então nós falamos da salvação, falamos somente de Jesus Cristo. Fora da igreja, a salvação? Eita, agora estou esquentando o caldo aqui, hein? Quem vai ser o corajoso? Eu creio que sim, Clovão. Camilo, você está como um aluno convidado, tá, meu irmão? Você me desculpa, mas você só poderá ouvir, viu? Clovão, fora da igreja não há salvação. Eu estou falando de igreja, a igreja eleita por Cristo. As pessoas tendem a confundir igreja como templo, lugar, membresia, mas o que eu estou falando é a igreja eleita por Cristo. Fora da igreja não há salvação. Mais alguém aí? Professor Jota? Ricardo? Eu vou com o universitário aí, reverendo Alisson. Eu concordo com o que o Alisson falou, né? Completo, né? Porque Deus quis assim, né? Deus, você começou falando do ID, né? Então, Deus determinou que a salvação seria através da igreja, através do corpo de Cristo, né? Quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A minha congregação,
ela adota a confissão de fé de Savoy. E a confissão de fé de Savoy, ela deixa claro que fora da igreja de Jesus Cristo não há salvação. Aí entra a questão, que igreja é essa, né? A igreja congregacional, presbiteriana, metodista? Não. A igreja que foi falada aqui primeiro pelo irmão Alisson, os irmãos concordaram que seria o corpo de Cristo, ou seja, fora do corpo de Cristo não há salvação. As pessoas confundem o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é a igreja, Jesus é a cabeça e o resto é a igreja, a parte é a igreja, os membros é a igreja. O pecado que o apóstolo Paulo chama atenção na ceia, olha, analise, tome cuidado com esse pecado, não coma, não participa da ceia, não coma do corpo, não toma parte aí no sangue de Cristo se você tiver nesse pecado, que é o qual? O pecado contra o corpo de Cristo. Né? Esse é o pecado que vai te desqualificar a participar da ceia. Se você é uma pessoa facciosa, está dentro da igreja ali torcendo para aquele trabalho acabar, para que o irmão caia, sei lá, para que aconteça tudo que é de ruim, você está pecando com o corpo de Cristo, você não tem comunhão nenhuma com aquele lugar e você está ali a serviço de Satanás. Né? Então, fora do corpo de Cristo, não há salvação. Por quê? Porque quem crê e for batizado será salvo. Mas o camarada, o batismo, ele, como eu falei, é evidência. Mas, vamos lá. O camarada, ele crê no Senhor Jesus, né? Não faz parte de uma igreja visível, ele foi alcançado lá na tribo dos Yanomamis, e ele falou, não, eu creio em Jesus sim, agora eu creio e tal. E não deu tempo de batizar ele, de participar da ceia, nem nada, não fez a carteirinha de membro para ele e morreu, cara. E aí, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a salvação? Não. Ele está com o Senhor, porque ele creu de todo o coração. Né? Agora, nós não podemos nos limitar em episódios vagos da história e ficar pensando, colocar no lugar de Deus, o que aconteceu com os povos, principalmente os ameríndios aqui, né, do nosso continente, eles que foram colonizados, o que aconteceu com os outros povos de outras regiões. Não cabe a nós fazer esse princípio de julgamento, porque não éramos daquela época e não podemos julgar ninguém que vai ser salvo, né? Nem que deixará de ser salvo. Cabe a nós proclamar o evangelho. Mas, via de regra, o que está dizendo aqui na palavra de Deus é que quem crê será salvo. Ele diz aqui, ó, parte 18, 16, né? 17, perdão. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Olha só, em meu nome expelirão demônios. Aqui, o reformado ele tem que acreditar nisso. Tem os fatalistas que dizem que não existe mais demônios, né? Que manifestam na vida das pessoas. Eu não vejo base bíblica nenhuma dizendo que a manifestação demoníaca ela teria um período interditado aí na história da igreja. Ela pode acontecer sim, tá? Você não vai ver nenhum escrito aí de Calvino, por exemplo, que é um dos teólogos que nós acompanhamos, né? Alguma coisa semelhante, falando que acabou a questão da possessão e tal. Essa prática do exorcismo ambulante que as pessoas provocam, isso ocorreu na história assim, é meio perigoso, né, que ocorra novamente. Ir um teatro, aquela coisa toda, mas a possessão ela pode ser possível sim. Porque Jesus está falando aqui, ó, em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Aqui, o falar novas línguas, o conceito é totalmente bem claro, tá? Em falar novos idiomas, porque o conceito é pregar o evangelho. A gente tem que ver o contexto. O contexto é o quê? Ir de todo mundo pregar o evangelho. Marcos não está falando aqui, mas Mateus vai falar a questão do discipulado. Se eu não me engano, Mateus ou Lucas ele vai enfatizar a questão do discipulado, de fazer novos discípulos. E
expulsar demônio, porque ia acontecer isso, a igreja ia encontrar essas pessoas possessas, né, de várias religiões pagãs ali do Império Romano, e falar novos idiomas. O evangelista ele precisa dessa ferramenta de falar novas línguas. E ocorreu que o Pentecoste, ali pelo menos a primeira evidência é que eles falaram idiomas compreensíveis pelos, pelos, pelo público que havia descido a Jerusalém, de várias nações, judeus de várias nações. Eles falam em árabe, em dialetos da Macedônia, em várias línguas. É uma capacitação. Pegarão em serpentes. Aqui está complicado, né? Pegar em serpentes. Já deve ter visto casos de pessoas que pegaram em serpentes exibindo e foram picadas, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Aqui ocorreu esse fato com o apóstolo Paulo, né? Isso aqui é testificado na vida de Paulo, quando ele estava na ilha de Malta e ocorreu aquele incidente com a víbora, né? E através daquele incidente, aquela ilha toda foi alcançada através da proclamação do evangelho, não sofreu mal nenhum. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se for envenenado, está pregando o evangelho. Chegou lá na terra do irmão Alisson, lá em Feira de Santana. E a irmã falou, eu vou matar esse crente. Colocou ali um veneno na água, você bebeu? Se você orou, falou, Senhor, obrigado por essa água deliciosa. Eu acho que você vai morrer não, viu? Você vai passar batido aí. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, tá? Que é a questão da fé para orar pelas pessoas que estão enfermas. Então, se o seu irmão está enfermo, você pode orar por ele. O reformado não tem, o verdadeiro reformado não tem essa preocupação. Será que eu posso? Claro que você pode orar, Jesus está falando aqui, você pode orar sim. A questão é que hoje eles fizeram um marketing, uma forma de ganhar dinheiro, de extorquir as pessoas por meio de exorcismo, de curandeirismo, de todo esse ismo aí, que não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo. Mas nós podemos orar sim pelos enfermos. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu lembro quando eu estava ensaiando, que eu tocava no grupo de louvor da igreja, né, que eu fazia parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, lá em Minas. E eu tinha por volta dos 15 anos aí. Nós estávamos ensaiando, eu tocava violão. E de repente entra um senhor que ele estava visitando a igreja. Isso foi umas 3 horas da tarde. Ele viu a porta da igreja aberta, ele entrou. Ele estava, segundo ele, com a úlcera, estava estourando a úlcera dele, não sei, estava com muita dor, terrível, gritava de dor, pedindo para levar ele para o hospital. Mas imagina, era tudo moleque que estava ali dentro da igreja, né? Ninguém tinha carro, não tinha nada, nós pegamos a chave da igreja, abrimos lá e estamos ensaiando. E aquelas portas, sabe, de bar que abre assim, né? E ele entrou ali, deitou no banco, aqueles bancão de madeira, e sofrendo de dor, e dor, e dor. Olha, foi no impulso. Nós estávamos ali entre 5, 6 jovens. Nós estendemos as mãos, eu estou falando isso diante do Espírito Santo de Deus. Nós estendemos as mãos sobre aquele Senhor e oramos, Senhor, tem misericórdia dele, tira essa dor dele e tal. E ele foi curado ali. Ele foi. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Jesus curou ele, tá? E ele testificou. Mas foi algo que, tipo assim, né? Jovens, adolescentes, tomam uma. Teve uma outra ocasião que entrou um camarada endemoniado dentro da igreja, porque a igreja se porta para a rua, né? Você já sabe que pode acontecer de tudo, entrar bêbado. O camarada endemoniado entrou dentro da igreja, foi os primeiros a correr fomos nós, né? Já não estávamos assim, com tanta fé naquele momento. Mas menino, né? Então eu tenho certeza absoluta que você pode orar, sim, mas sempre levar o princípio. Eu vou orar por você, mas Deus deixou a medicina também, né? Se você não quiser curar você desta forma, ele pode curar de outra forma. E se ele não quiser curar você, meu amigo, Deus é soberano, né? Não fala isso por ele, não. Alguma colocação, meus irmãos? Nós estamos chegando aqui próximo de entrar na parte final já. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Eu estou falando isso aí porque tem extremistas reformados que não acreditam em nada disso, não, viu?
e fica debochando ainda das pessoas, falando que tudo isso aí foi por um momento e tal. Então, eu não sei, não dá para entender, né? Da onde que eles tiram essa doutrina deles. Eu acho que eles acabam estudando muito outros autores do que os autores aqui da Bíblia, né? Talvez uma exegese aí, alguma coisa do gênero. Então, para a gente chegar na parte da conclusão, aqui, como seria um evangelismo eficaz e voltado para a glória de Deus? Você sempre toma cuidado só com uma questão do interesse em alcançar as pessoas, né? No sentido de oferecer a eles a solução de todos os problemas. E foi bastante usado, não foi, irmãos? Fala a verdade. Vem para Jesus e você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Não que isso não vai acontecer, porque eu me sinto a melhor pessoa do mundo, feliz, né? Eu sou uma pessoa contente do Senhor, mas é um processo, né? Não é instantâneo. Venha que você vai pagar todas as suas dívidas. Deixa eu só contar aqui um caso de 30 segundos para vocês. Eu estava comentando com a minha esposa, eu estava rindo aqui. Uma certa vez eu estava esperando um grupo para fazer um discipulado na igreja, e a igreja estava aberta, era umas 4 horas da tarde, né? Porta aberta e tal. E de repente entra uma mulher chorando dentro da igreja. Chorando. E essa mulher tinha ido uma vez na igreja, ela tinha ido no domingo à noite. Eu falei, pronto, houve um quebrantamento aqui. O Espírito Santo convenceu essa mulher do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é um quebrantamento. Olha, é só esperar as lágrimas acabar e preparar a cuia com a água e batizar essa mulher, se ela quiser, que ela está preparada. E ela chorava. Aí, o que está acontecendo? O que posso te ajudar? Como podemos orar? E ela pegando ar, né? Depois de beber um copo com água, solução. Ele me deixou, ele me abandonou. Eu falei, meu Deus do céu. Namorado, briga emocional, a mulher entrou na igreja chorando, buscando em Jesus que o homem voltasse para ela. E aí, né? Você fica todo triste pensando que realmente a pessoa entrou ali na igreja para reconhecer os seus pecados, né? Agora você que está na igreja, vocês que estão aqui, que fazem parte de uma igreja, me conte quantas vezes vocês puderam contemplar uma pessoa entrar dentro da igreja e falar, olha, eu vim aqui porque eu sou um pobre pecador, eu vim aqui porque eu me encontro nas mais densas trevas, eu reconheço que eu não consigo me livrar disso, eu estou amarrado até o último fio de cabelo com as coisas de Satanás, do mundo, eu não consigo me libertar, eu não tenho fé suficiente, eu não sei o que está acontecendo, eu vou morrer. E eu preciso que Jesus me liberte, e eu quero Jesus na minha vida. Me diga, quantas vezes vocês escutaram algo do gênero? Se ouviu, vai ser poucas vezes que isso acontece. E volto no início que nós estamos falando aqui. A obra de redenção vem do Senhor, vem de Deus. Então, tomar cuidado com o que nós anunciamos na nossa proclamação do Evangelho, né? O que seria isso? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho. Seria nada mais, nada menos que as boas novas. Alguém quer falar alguma coisa aí? Estamos no fim. Alguém quer falar? Não? Estão dormindo aí? Reverendo Clóvis. Pastor Jamir? Então, eu fiquei pensando em tudo isso e pensando que uma das marcas distintivas também é a pregação, mas também ter as escrituras sagradas como autoridade. Autoridade sobre a tradição
que é a da Igreja Católica, que coloca a tradição acima da própria palavra, e acima das experiências, que tudo isso que foi dito de pentecostais, neopentecostais, é porque a experiência está acima da própria palavra revelada. Então, quando se fala de pregar o evangelho, quando Paulo está se despedindo dos irmãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele fala: eu não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Então, a ideia de pregar o evangelho também tem isso, é pregar o evangelho de uma forma completa, todo o desígnio de Deus. E Paulo, em 3 das cartas dele, ele tem um tratamento interessante em relação à pregação do evangelho. Quando ele fala com os Gálatas, ele diz: se alguém pregar um outro evangelho que vá além daquele que vos tenho pregado, que seja anátema. Então, ali era um evangelho voltado para as obras, em Gálatas. Quando ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 11, ele diz: se vocês toleram um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, com certeza vocês sofrerão. Mas quando ele fala da pregação do evangelho em Filipenses, que ele diz que algumas pessoas, como o reverendo citou, que andavam pregando o evangelho por outras implicações, ele chega a dizer que me importa desde que o evangelho seja pregado. Então, o próprio apóstolo Paulo tinha uma percepção de que lá em Filipos, ou na região, eles estavam pregando o evangelho, só que a motivação era errada, mas que nos outros casos não, já havia uma motivação errada e o evangelho apresentado já vinha distorcido também. É isso mesmo, pastor Jamir. Obrigado pela sua participação e ótima participação. A questão é você não. Uma coisa é anunciar o evangelho, a primeira palavra, né? Primeira palavra e tal. Agora, quando você tem uma igreja, aí no caso o apóstolo Paulo fazendo o trabalho apostólico aqui, de cuidar dessas igrejas, e você vê que a igreja ela está absorvendo mais aquela, principalmente a questão dos gnósticos e outras coisas a mais que estavam dentro dele, a princípio, né? E fora outras coisas que a gente não tem nem ideia do que filosofias estavam querendo escancarar a igreja. O trabalho foi árduo dele, ele teve que chamar mesmo a atenção da igreja. Olha, vocês já foram alcançados pelo evangelho, né? Vocês já receberam o evangelho, o que vocês estão querendo voltar? Ele ainda fala dos Gálatas, né? Vocês querem voltar para trás, né? Insensatos. Então é isso, irmão. Uma coisa é anunciar o evangelho, e anunciar o evangelho tem que ser o mais simples possível, principalmente como falamos aqui de primeiro impacto, né? Primeiro impacto. Agora, a questão do discipulado, eu tenho certeza que um bom discipulado ali com a pessoa, você vai quebrar muitas coisas e essa pessoa é como se ela tivesse um revestimento protetor para as outras heresias que irão vir e bater na porta dela. Apesar que tem outras pessoas que podem receber discipulado, o melhor discipulador, né? Infelizmente vai estar aberto aí o erro. É um mistério, né? Terrível. É um trabalho árduo, mas temos que lançar a rede. Aí eu acho que a definição é essa: a pregação do evangelho é lançar as redes. Nós não sabemos o tipo de peixe que a gente vai pegar, mas temos que lançar. Lançar é uma ordem, está no imperativo. Ide, vai, anuncie para toda criatura. Não é só. Imagine se a gente tivesse esse dom, né? Por isso que o Senhor não nos deu esse dom, não colocou no pacote de escolher só os melhores, né? Aqueles que não vão dar trabalho, deixar o joio de lado, pegar só o trigo bom, só o peixinho bom. Isso seria uma maravilha, né? Que igreja! O pastor Jamil já ia deixar o Alisson para fora, né? Brincadeira, reverendo Jamil, brincadeira, Alisson, brincadeira, tá? Mas imagina se tivesse esse dom, né? Aqui na FATEG, se a gente tivesse o dom de separar, porque parece cada um aqui na FATEG só por Deus, né? A gente torce para que esses irmãos vão até o fim aí, mas é interessante que é cada tipo de pensamento que a gente encontra aqui, rapaz, realmente é trabalhoso, mas é edificante e é gratificante. Então, eu quero concluir, meus irmãos, agora o nosso estudo e passar aqui para as informações, que é o seguinte: nós precisamos evangelizar, é tarefa de toda a igreja, não só
dos reformadores. A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é só formada por pessoas de linha calvinista, né? Isso aí é uma verdade. Temos que pregar o evangelho a toda criatura. Pregar pela rádio, pregar corpo a corpo, pregar toda ocasião. No seu local de trabalho, tiver a oportunidade, prega o evangelho. Prega o evangelho e assim nós estaremos cumprindo aqui o ID de Jesus. Nós iremos falar na próxima aula com mais cuidado a respeito desse assunto aqui, tá? Eu quero deixar aqui agora as instruções. Nós estamos na nossa segunda aula e faltam apenas 2 aulas para a gente concluir o Mágister Missionário. Se eu não me engano, pode ser que até essas 2 últimas aulas apareçam aí para vocês todo o material novamente, se eu conseguir colocar lá no portal. Até eu acredito que é possível, sim. Então vai estar lá para vocês acessarem. Será pedido a parte final do TCC de vocês, tá? Será pedido a parte final. E haverá uma prova final também. Vai englobar aí todas as disciplinas. E essa nota, ela vai ser computada para todas as outras disciplinas. Essa nota final. Então, se você estudou, tirou uma nota boa nas outras, fique tranquilo que tem tudo a ver com aquilo que você estudou. Tá? Para vocês terem ideia, nós colocamos uma pergunta lá, que o símbolo falamos da Igreja da Escócia, né, que é o mesmo símbolo da Igreja da Escócia, da Igreja Presbiteriana, que é a sarça ardente. Falamos que era um repolho, teve gente que colocou que era verdadeiro. Para você ver o nível, né, de percepção, de cuidado, fazer uma avaliação. É brincadeira, mas infelizmente tiveram alguns alunos que colocaram lá. É a vida, né? Então vamos ter se aparecer lá o repolho, já sabe, né? Não é o repolho, é a sarça. O professor falou, meu Deus. Para você ver, é um Magister, né? E claro que agora nós temos um filtro maior, que o filtro é o seguinte: terminou o bacharel, quer fazer especialização, o aluno da FATERJ não paga nada. Se ele está no bacharel, ele quer para especialização, não vai pagar nada. Ele vai fazer especialização com o professor Alisson, né? Ele vai vir ali, ó, ele vai vir bonitinho, lapidado. Quando ele chegar, se ele querer fazer o Magister, eu peguei a cereja do bolo, né? Glória a Deus, né? Se o camarada colocar repolho na avaliação dele, aí eu vou falar, o Alisson e Johnny, o que está acontecendo aí, rapaz? Olha o nível aqui que chegou para mim, né? Mas, irmãos, o objetivo é esse aí, do nosso curso Magister Missionário, é esse, questão de evangelismo, de missões. A FATERJ vai iniciar o trabalho com a rádio online, e vai estar a partir do dia 10, se eu não me engano, já vai aparecer ali no link, um leitorzinho, né, de rádio no portal, e vai ter um site paralelo também da rádio. Ali vamos poder fazer café teológico ali, entrevista, bate-papo, vai ser um canal bem legal para a proclamação do Evangelho, para ensino, para louvor também, né? E também nós temos a FATERJ World, que agora é a FATERJ Internacional. Nós vamos oferecer cursos em um outro portal, vai estar um domínio aí da FATERJ para a América Latina, em espanhol, e também em inglês. Então, nós estamos trabalhando aí arduamente com as ferramentas que temos para levar a fé reformada para o máximo de pessoas possível. Então, ore por nós e sirva o Senhor, meus irmãos. A palavra final é essa: sirva, não pare de servir o Senhor. Se tem uma coisa que vai deixar você triste, é você ficar de braços cruzados sem fazer nada pelo reino. Você tem algum dom, se não tiver, peça sabedoria a Deus, mas você pode fazer. Você pode fazer alguma coisa pelo reino e você vai fazer isso, se Deus quiser, para a glória de Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Eu vou pedir ao pastor reverendo Jamir, faça essa oração final, e assim estaremos concluindo a nossa aula. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, bendizemos e honramos o Teu nome, que é santo, que está acima de todo nome. Te louvamos pela possibilidade que nos tem dado de aprendermos mais do Senhor, de nos aprofundarmos, Senhor Deus, nas questões que dizem respeito ao Teu reino e à pregação da Tua palavra. Que o Senhor fortaleça cada um dos nossos irmãos, derramando a Tua graça, do Teu favor,
Que o Senhor fortaleça os ministros do Senhor, enchendo a cada um deles com teu Santo Espírito. Que possamos, cheios do Senhor, fazer a tua obra, bendizer o teu nome, Senhor Deus, e também cumprir a missão que o Senhor nos deu, direcionando o teu povo, sempre para o Senhor. A ti toda a honra, glória e todo louvor. Nós suplicamos a tua misericórdia a cada dia e a tua graça para renovar também as nossas vidas. Nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado, tá?